você que acompanha o blog da Cidadania que nos ajude na reta final para chegarmos a 500 mil inscritos no canal. Estamos com 494 mil, só faltam 6 mil inscritos. Fazendo isso, você fortalece a mídia alternativa e progressista de esquerda contra a força do dinheiro da extrema-direita que fez bombar os canais reacionários e golpistas na internet. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de outubro de 2023, são 8 horas da manhã. Ala do governo defende freio a Alexandre de Moraes e vê com cautela a delação de Cid. Aparentemente, esta matéria nada tem a ver com o tema da manchete principal da edição de hoje do Primeiras Notícias. Porém, num certo trecho da matéria, a informação bombástica. Vamos começar entendendo o seguinte. Para resumir, porque a matéria é extremamente longa. Ministros e aliados de Lula no Congresso temem repetição de modelo da Lava Jato e superpoder de ministro do STF. O que é que acontece aqui? Apesar de o próprio Lula usar as recentes descobertas da Polícia Federal como munição contra o adversário Jair Bolsonaro, alas do governo e parlamentares se dividem sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes e dos avanços da delação do tenente-coronel Mauro Cid. O que é que acontece? O PT e setores da esquerda temem que o STF vá usar no futuro contra o PT, contra a esquerda, os instrumentos que são usados contra o bolsonarismo. Bom, aí é uma questão de opinião. Na opinião deste que vos fala, isso não tem o menor sentido, porque o que o Bolsonaro fez é de uma gravidade enorme e ele tem muito poder. Se for pegar leve com ele, ele vai sair impune de tudo isso, e é isso que setores da esquerda não estão vendo. E, na verdade, chega em determinado ponto da matéria, tirando esse chororô, essa história de que o Alexandre de Moraes vai pegar a esquerda, o que tem aqui de mais importante nessa matéria é esse trecho aqui. Porém, o cálculo leva em consideração os efeitos políticos que isso poderia gerar e também a expectativa de que, no ano que vem, Bolsonaro já teria sido condenado pelo STF. Investigadores, ao contrário do que diz a própria matéria, entendem que há provas para indiciar o ex-presidente e há evidência sobre tais crimes no caso da investigação das joias. Questionado sobre o tema, Lula evitou falar sobre a delação em si, mas comentou as suspeitas que param sobre Bolsonaro. Eu não conheço o teor da delação, não posso dar palpite sobre o que eu não conheço. Só se sabe que o delegado e o coronel que prestou, só quem sabe é o delegado e o coronel que prestou, a quem foi prestado depoimento. O resto é especulação. Porém, aqui está muito claro. Investigadores entendem que há provas para indiciar o ex-presidente por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Então, aí, auxiliares do presidente, aliás, o Congresso vem com apreensão a eventual prisão em decorrência dos avanços da investigação contra o ex-presidente. Enquanto fica, inclusive, setor do PT e do governo e com essa história de que amanhã o STF, o Alexandre de Moraes vai se voltar contra o PT, o Bolsonaro está detonando, minha amiga, meu amigo, está aí, o bolsonarismo venceu as eleições de lavada para os conselhos tutelares. Há uma matéria no fim dessa edição
que mostra a força do bolsonarismo nas redes. E esse é um movimento criminoso, fascista, ditatorial e golpista. É preciso esmagar essa gente enquanto é tempo, enquanto é possível. E mais uma vez a esquerda comete erros que podem lhe custar caro lá na frente, e você vai ver isso no fim desta edição. Bolsonaro identifica o maior erro que cometeu na relação com o STF. A matéria tem muito mais do que se imagina. Jair Bolsonaro tem dito em diferentes conversas que seu maior erro na relação com o STF foi não designar o nome defendido por Gilmar Mendes para o STJ. Isso é o que ele acha, porém ele já diz que sabe que será condenado no STF e, portanto, preso a partir de alguns dos processos relatados por Alexandre de Moraes. Caiu a ficha e ele tem mais razão do que todo mundo. E eu volto a dizer para você, essa história da esquerda e de setores do PT acharem que prender Bolsonaro pode ser ruim, é melhor deixar ele solto, é melhor deixar a esquerda livre, leve e solta, chega a ser inacreditável. Gente, em 2013, a Dilma Rousseff tinha 65% de aprovação. Em um mês, a própria esquerda conseguiu reduzir a aprovação dela a 29% e iniciou a queda dela 2 anos depois e a prisão de Lula 3 anos depois, e também a eleição de um nazi-fascista para a presidência da República. Novos capítulos da investigação sobre Bolsonaro assombram a cúpula do PL. Para resumir isso aqui, vem informações fortíssimas contra o bolsonarismo de lá dos Estados Unidos, envolvendo negociações com imóveis, com dinheiro público, e isso vai estourar como uma bomba e o PL está apavorado com o que vem por aí. E tem mais que nós vamos ver já já. Moraes manda a PGR se manifestar sobre a investigação dos 17 milhões em PIX a Bolsonaro. Ele acha que existe corrupção e lavagem de dinheiro, e não é só ele que acha, não é? Até as pedras do calçamento na rua acham a mesma coisa. E aí, outra bomba. A PF já teria indícios de que as joias que Bolsonaro ganhou, aquele monte de joias caríssimas que ele ganhou no Oriente Médio, seria tudo propina, que ele achava que poderia embolsar porque os militares estavam para dar um golpe no país. E a direita faz bem em tirar a máscara. Antigamente, gente, a direita bombava e dominou a política brasileira durante o século XX porque ela se disfarçava. Em muita gente causa espanto e desenvoltura da direita desde meados de 2013, diz o colunista Ricardo Noblat, do Metrópolis, quando teve início o colapso do governo Dilma, que culminou com sua queda em 2016 e a eleição de Bolsonaro 2 anos depois. O espanto não tem cabimento. A direita sempre existiu no Brasil e sempre prevaleceu. A esquerda só deu o ar de sua graça por aqui com a criação do Partido Comunista Brasileiro em 1922, na esteira da Revolução Russa. Chegou pensando em cavalgar Lula. A esquerda só chegou ao poder com Lula em 2003, depois de quase um século lutando. Chegou pensando em cavalgá-lo e foi cavalgada por ele 2 vezes e agora de novo. O Lula só não se elegeu presidente em 2018 porque estava preso. Foi o Jânio, um populista de porre, que se elegeu presidente em 1960 com apoio da direita.
eleito vice de Jânio só porque à época a vice-presidência podia ser disputada por candidatos avulsos, João Goulart contou com o apoio da esquerda para governar, mas de esquerda ele não era. E então aí não teve esquerda na história do Brasil além do Lula. E é o Lula que está sob fogo cerrado da direita da esquerda, na verdade, há quase 2 meses. A direita tirou a máscara em definitivo, porém agora, em uma democracia, lugar para todas as correntes de opinião, mas o fato é que a direita, assumindo que é direita, fica muito mais fácil de combatê-la. E o Flávio Dino diz que não vai mexer uma palha para ser ministro do STF. Que se o Lula quiser, ele vai aceitar, e o Lula quer, porque a situação está muito complicada. Na verdade, o Congresso tem um plano aí para tirar poder do Lula, que já está em curso. Eu, inclusive, vou falar disso em outra live, em outro vídeo mais tarde. E então, na verdade, o Flávio Dino, porém, diz que não entra nessa guerra e nessas discussões todas que estão enfraquecendo a esquerda com briga de facções, etc., enquanto a direita mostra na eleição dos conselhos tutelares que está organizadíssima para a eleição do ano que vem. E o Congresso prevê limitar o mandato de ministros do STF. Esse é outro golpe, além de enfraquecer Lula, a direita no Congresso quer enfraquecer o STF. Porque com mandato para os ministros do STF, eles perdem independência. O sujeito hoje chega ao STF, ele vota com desassombro, porque ele sabe que de lá ninguém o tira. Se você coloca esse mandato para os ministros do STF, estão falando aí em 12 anos para coincidir com o mandato presidencial, a cada troca de presidente, a cada 2 trocas de presidente, aí você vai ter um problema sério, uma mudança de rumo na justiça, e aí vai ficar difícil. Não nos esqueçamos do papel que teve o STF na crise com o bolsonarismo. Pautas no STF, disputa por conselhos tutelares indicam direita organizada há 1 ano das eleições municipais. Impulsionada por aliados de Bolsonaro, a falsa associação entre o governo Lula e banheiros unissex gerou mais de 185 mil tweets. Eles venceram, minha amiga, meu amigo, ao custo de mentiras nas redes. Eles dominaram a eleição para os conselhos tutelares, dizendo que o Lula ia colocar banheiros unissex no país todo. Mas eles só fizeram isso porque setores da esquerda também andaram falando nesse negócio. E o Brasil é um país conservador, gente. Sabe, eu entendo toda a questão dos banheiros e tal, mas você joga o país na mão da esquerda, da direita, da extrema-direita, dos fascistas, desses picaretas, por causa dessas causas identitárias, aí eles vão tomar o controle do país e não vai ter nada, aí nem os direitos mínimos para homossexuais, para trans, para negros, para mulheres, para ninguém vai ter nada. Não é? A gente tem que ter um pouco mais de estratégia. E aqui uma matéria, para terminar, que diz: direita domina redes sociais e deixa esquerda para trás na batalha digital. É uma matéria enorme, explica bastante por que é. Eu vou escrever um artigo sobre ela, vou publicar hoje, e mostra por que o Lula está tendo cada vez mais dificuldade. Para que você tenha uma ideia, o Lula está há 2 meses debaixo de paulada. É porque a sessão no STF pode ser secreta, é porque precisa de mulher negra no STF, é porque não sei o que, é porque não sei o que lá, e a esquerda fica se estapeando nas redes sociais. Então você vai, é porque o Flávio Dino, é porque não sei o que, é porque não sei o que lá, a esquerda combate a esquerda e se divide, e eu conheço muito esquerdista que esquece da direita e quer brigar com esquerdista.
Então, aí você fica difícil, porque você já não tem influenciadores. A matéria diz exatamente isso, pesquisadores, não é a mídia, não. São pesquisadores das universidades, não é, especialistas, eles mostram que a esquerda tem poucos influenciadores, e os poucos influenciadores, você tem uma corrente que acompanha, outra corrente que combate. Então o influenciador vai lá da esquerda, ele diz alguma coisa que alguém não gostou, o cara já pega e abandona e vai para outro, começa a atacar e fica por aí atacando e se atacando, a esquerda se atacando. E minha gente, desse jeito nós vamos ver o fascismo voltar para o Brasil. E eu não tenho nem medo de um novo governo de direita, eu tenho medo de uma ditadura de direita no país, porque se a esquerda não acordar, não for mais eficiente, parar de brigar entre si, gente, a extrema direita vai voltar ao poder, mas não vai voltar por 4 anos não. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.